tratando das questões que envolvem a transição no comando da família real britânica aqui nessa edição especial do Jornal da Manhã. E temos um convidado, o professor de História Moacir Assunção, a quem agradecemos demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Ok, eu que agradeço o convite, muito obrigado. Vou tentar modestamente colaborar aí para essa discussão. Agradeço muito o convite. Nós que agradecemos a gentileza. Professor, para começar, claro, não podia ser outra pergunta. Qual a expectativa do senhor para o reinado do rei Charles III? No discurso de ontem, ele enalteceu, claro, o legado de sua mãe, 70 anos de reinado, e aí muita especulação sobre a maneira como ele irá administrar esse grande desafio. Muitos falam que ele sempre estará à sombra da mãe. Gostaria da sua avaliação em relação a essa gestão, essa governança por parte de Charles. Pois é, meu caro. Realmente, a rainha, ela deixa um legado assim poderoso. Ela era uma figura muito carismática, uma figura que teve uma participação ativa, teve o mais longo reinado da história, né? Então, certamente, será muito difícil para agora o rei Charles, e que já assume como o mais velho a coroa britânica, assume com 73 anos, conseguir sair da sombra da mãe. Assim, ela foi uma personalidade muito marcante, né? Se brincava dizendo até que ela era imortal, né? Uma personalidade muito marcante na história da Grã-Bretanha, do Reino Unido como um todo, né? A expectativa mundial, e eu acho que é parte da minha expectativa também, é que ele tenha um reinado um pouco mais modesto, né? O Charles tinha muitos problemas de imagem que foram minimizados nos últimos anos por causa da militância ambiental, principalmente relacionada às questões climáticas que ele tem mantido nos últimos tempos. Mas a minha expectativa, ele tem um máximo, se ele chegar à idade da mãe, 20 anos de trono. Ela ficou muito mais tempo, mais de 50 anos, né? Então, eu acho que o reinado dele tem mais um jeito assim de transição para o próximo rei, que aí será jovem, né? O filho dele, o príncipe William, né? Que ele tem 40 anos hoje. Então, acho que é uma característica de ser um reinado um pouco mais moderado. Bom, e também tem as naturais diferenças. Hoje a Grã-Bretanha enfrenta uma crise, uma inflação grande e muitos problemas motivados também pela saída pelo Brexit, né? Pela saída da União Europeia. Então, acho que vai ser um reinado um pouco mais moderado, sem grandes transformações, o reinado com cara mesmo de reinado de transição. O Charles, ele recuperou parte da popularidade que ele perdeu, que ele não tinha desde os anos 90, principalmente em função da morte trágica da princesa Diana, todos os problemas que envolveram o casal, a tal ponto que da rainha chamar aquele ano de 92 de anos horríveis, né? Ano horrível. Então, acho que vai ser um reinado muito sem grandes novidades, um reinado com cara de transição e enfrentando problemas de secessão, tentativas de secessão na Escócia e, eventualmente, até no País de Gales, que é onde ele tinha o seu título anterior, né? Então, a Inglaterra também enfrenta problemas muito sérios. Acho que vai ser esse reinado do príncipe Charles, tende a não ter grandes transformações, grandes mudanças. Ele vai tentar manter a imagem da própria monarquia, que se viu ameaçada. A gente hoje se fala em 30% dos britânicos que são contrários à instituição da monarquia, que é uma das coisas mais estáveis da história da Grã-Bretanha, né? Professor, há especulações de que o rei queira uma monarquia mais enxuta, com menos pessoas da realeza. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer, isso faz parte das transições que a monarquia passa para se adaptar aos novos tempos, né? A monarquia inglesa, ela tem como característica, ao contrário das outras monarquias que há no mundo, a gente tem mais de 40 monarquias no mundo, ela tem como característica principal a adaptabilidade aos novos tempos. Eles já mudaram várias vezes. Durante a história, ela se transformou em muitos momentos para se manter querida pela população. Então, ainda tem um percentual muito alto de britânicos que gostam da monarquia, e eu não tenho dúvida que eles vão fazer algumas transformações. Eu andei vendo alguma coisa do Charles, inclusive ele tem falado também em se aproximar das outras religiões, não só o monarca é chefe
natural da Igreja Anglicana, mas ele tem falado em se aproximar das outras religiões presentes na Grã-Bretanha de hoje, no Reino Unido. Então, acho que a tendência é ter uma monarquia também com essa característica mais enxuta, até porque ela é uma instituição cara, embora seja algo muito, muito apreciado pelos turistas. Mas a gente fala aí de 10 milhões de libras, né? É alguma coisa em torno de 650 milhões ano para manter a monarquia. Então, é uma instituição bastante estável, bastante querida pelo povo britânico, mas, ao mesmo tempo, muito cara. Então, as críticas que se faz são nesse sentido, de que é uma instituição cara, muito dispendiosa, difícil de ser mantida, que tem muitos integrantes. Então, é possível que o Charles também reduza o número de pessoas que têm títulos, ou pessoas que, de alguma forma, estão ligadas à monarquia, ou mesmo nos seus palácios, os seus empregados, etc. Então, essa deve ser uma das transições que deve passar, né? Então, o Charles deve fazer essa modificação, e ele está falando com um país, como a gente já falou, um país que está numa crise terrível, uma crise econômica, uma crise política, um país que fez o Brexit, mas há críticas também a essa questão. A monarquia não interfere, mas aparentemente a rainha não gostou muito da ideia ela era europeísta, né, da separação da Europa. Então a monarquia passa por um momento de transição em que ele vai ter que se readaptar aos novos tempos e talvez diminuir os gastos da monarquia para torná-la mais palatável à opinião pública, seja uma dessas transições, né? A gente vai ver a monarquia passar por algumas transições e, de certa forma, enxugar, de certa forma, mudar um pouco sua característica como uma das monarquias mais longevas e mais estáveis do mundo, né? Talvez a mais estável, né? Então, nosso tempo está quase se esgotando. Eu vou pedir uma última pergunta rapidamente. Luiz Kawaguchi. Professor, o senhor bem lembrou que o Charles, antes de ascender ao trono, ele foi ativista, e eu acrescentaria que ele colocou a coroa em algumas saias justas, com declarações polêmicas. Mas em seu primeiro discurso como rei Charles III, ele disse: "A minha vida vai mudar". O senhor acha que ele vai conseguir assumir uma posição semelhante da sua mãe, ou seja, ser um monarca, ser um chefe de Estado e deixar para trás toda essa parte polêmica, ativista da vida dele? Pois é, meu caro, veja só, realmente um príncipe, ele está numa situação, ele ainda não representa totalmente a coroa, ele não é o principal centro das atenções da população. Então, digamos que um príncipe, ele tem mais liberdade até para, eventualmente, dar declarações polêmicas, como o Charles fez. O casamento dele com a Diana e a posterior separação trouxe uma série de dificuldades para a coroa, que foi muito esmiuçada pelos meios de comunicação. O que deve acontecer quando a pessoa se torna rei, quando o príncipe se torna rei, é que ele está numa outra postura. Acredito que é isso que ele quis dizer no seu discurso, que foi muito elogiado, porque foi um discurso bastante tranquilo, né, sem grandes transformações. Então, como rei, Charles tem uma série de obrigações que vão, digamos assim, colocá-lo na linha. Então, ele vai ter que assumir posturas. Bom, primeiro, ele já disse que ele vai ter que abrir mão um pouco da militância, que é uma militância bastante simpática, que é a questão ambiental, a questão principalmente das fortes questões climáticas, que é uma questão mundial e muito importante hoje. Então, ele vai ter que abrir mão um pouco disso. Ele vai ter que se policiar o tempo todo, ele vai ter uma série de... Ele vai ser muito mais fiscalizado pela opinião pública como rei do que como príncipe. E ele vai ter que se abster, porque a coroa, o que se supõe é que a coroa não interfere em questões políticas. Esse é o acordo que foi feito lá atrás com os nobres ingleses para garantir o parlamentarismo, né? E é claro que a coroa, de alguma forma, interfere em questões políticas, mas nos bastidores, né? A gente sabe que a Rainha Elizabeth, por exemplo, foi uma força muito forte nos bastidores pelo fim do regime do apartheid na África do Sul. Agora, como rei, vamos dizer que o Charles fica com suas mãos um pouco mais amarradas. Então, a tendência é que ele vai, de alguma forma, ele se dirija para o centro político, que ele se abstenha de comentários políticos, mais polêmicos, pelo menos, que ele se mantenha um pouco mais recluso. Então, acho que a tendência é exatamente essa que você apontou. Ele vai ficar mais recluso, ele não vai ter muita participação, ele vai evitar ao máximo declarações polêmicas, porque isso aí é a base da sustentabilidade da monarquia. Ela se mantém fora do jogo político, então ela
porque ela diz que representa todos os cidadãos, ela não representa um espectro político, ela não é de um lado nem do outro, ela representa todos e, portanto, ela tem que atender aos anseios da população como um todo. E o rei passa a ter, vamos dizer assim, rédeas muito mais curtas. É o que deve acontecer com Charles. Ele vai se manter distante e aí, em consequência, os seus filhos, principalmente o herdeiro presumível, o príncipe William, também deve ter uma postura bastante semelhante, né? A gente vai ter um período em que eles vão se manter, aliás, ele diz isso no discurso, eles vão se manter mais calados, mais quietos. Perfeito, porque professor. A vida da família real interessa muito ao mundo inteiro, especificamente aos britânicos, e é esmiuçada dia a dia pelos tabloides ingleses, né? Então, eles vão se manter tranquilos, eles vão tentar não criar danos, porque seria muito complicado para a coroa. É isso, professor de História Moacir Assunção, agradecemos demais pela entrevista, bom fim de semana e até a próxima. Eu que agradeço, um grande abraço para vocês, felicidades, bom fim de semana.